Que a bênção do Senhor esteja sobre você hoje, não como algo distante, mas como uma realidade viva. A bênção de Deus não é apenas uma frase bonita ou um desejo para momentos especiais. Ela revela o coração de Deus em todos os tempos da sua vida. Antes de qualquer mudança exterior, Deus quer te lembrar de algo essencial. A bênção não nasce das circunstâncias. Ela nasce da presença dele com você. Ao entrar em um novo tempo, seja um novo mês, um novo ano ou uma nova estação, Deus não está apenas abrindo dias no calendário. Ele está te convidando a caminhar com Ele de forma consciente. A cada passo, você tem a oportunidade de escolher fé em vez de medo, vida em vez de desânimo e obediência em vez de atalhos. Essa escolha não acontece uma única vez. Ela é renovada todos os dias. Ela acontece nas pequenas decisões, nos pensamentos silenciosos e nas reações que ninguém mais vê. É um exercício diário de confiar no caráter de Deus. Muitas vezes, pensamos que fé é ignorar a realidade, mas não é isso. Fé é decidir que a palavra de Deus terá mais peso do que aquilo que os seus olhos enxergam. O medo reage ao que sente. A fé responde a quem Deus é. Quando você escolhe andar pela fé, você permite que a verdade de Deus se levante acima da incerteza e guie seus passos. É exatamente assim que a bênção começa a se manifestar. Quando seu coração se alinha com o céu. Deus não te chama para admirar essas verdades de longe, mas para as viver de forma intencional no seu dia a dia. Ele honra corações dispostos, mesmo quando ainda estão aprendendo a confiar. E hoje, Ele te chama a dar esse primeiro passo, ou a continuar caminhando, a caminhar com Ele, confiando que sua presença é suficiente para sustentar tudo o que ainda virá. Essa é a verdadeira bênção. Se essa palavra falou com você, e você decide aceitar esse convite hoje, escreva aqui nos comentários. Amém. Eu escolho caminhar com Deus. Muitas vezes pensamos que são apenas as grandes decisões que importam. Mas a verdade é que as escolhas mais poderosas são aquelas que fazemos aqui dentro, no nosso coração. Elas definem o rumo de toda a nossa jornada. A Bíblia nos ensina a escolher a bênção e não a maldição. E essa escolha começa naquilo que acreditamos sobre Deus, porque isso molda o que declaramos sobre a nossa própria vida. Se você acredita que Deus é bom, que Ele é fiel, suas palavras começam a mudar. Você para de repetir narrativas de derrota e começa a liberar palavras de vida e de esperança. Escolher a vida é escolher no que você vai pensar, o que você vai permitir na sua mente e, principalmente, aquilo que você vai perseguir com todo o seu coração. Deus nos chama a optar por aquilo que nos faz crescer espiritualmente, que traz saúde para nossa alma e que nos leva à obediência. E atenção, isso não significa ser perfeito. Significa ter um coração que ama a Deus e que acima de tudo deseja agradá-lo. A obediência verdadeira não nasce do medo de castigo, mas de um amor profundo que confia plenamente em quem Deus é. A palavra nos convida: provai e vede que o Senhor é bom. Isso é um chamado para um relacionamento real, vivido no dia a dia. A bênção não vem só de saber coisas sobre Deus, mas de experimentar a sua bondade. Fé é essa dependência diária. Não é fingir que os problemas não existem, mas escolher crer que Deus continua no controle, mesmo quando tudo parece incerto. Quando a fé se torna a sua resposta automática diante dos desafios, você começa a ver a bondade de Deus de uma forma muito mais profunda e real. Muitas pessoas querem receber as bênçãos de Deus, mas não querem depender dele todos os dias. Mas a bênção verdadeira não é um evento aleatório. Às vezes ela vem como uma provisão financeira, outras vezes como força e paz no meio de uma tempestade. Deus te abençoa com sabedoria, Ele te prepara para o futuro que Ele já planejou para você. E quando você escolhe viver dessa forma, até os processos mais difíceis ganham um propósito. Então, hoje, eu te convido a fazer essa escolha
consciente. Se você decide alinhar seu coração e suas palavras com as promessas de Deus, declare isso com fé. Escreva aqui nos comentários: eu escolho a vida. Que a sua decisão hoje libere um novo tempo de bênção sobre você. Você que está esperando uma bênção de Deus, mas parece que quanto mais você ora, mais as coisas ficam difíceis. Sabe quando a bênção começa a se manifestar e logo em seguida a resistência aparece? Isso não significa que Deus se afastou de você. Muito pelo contrário. Em muitos casos, essa resistência é um sinal de que algo novo está sendo gerado, que o milagre está a caminho. O agir de Deus não acontece separado da nossa fé. E a fé verdadeira se revela exatamente aí, quando você decide continuar. Mesmo quando o progresso parece lento, mesmo quando a tempestade se levanta. O avanço que Deus traz para a sua vida nem sempre começa do lado de fora. No cenário que você vê, muitas vezes, Ele inicia o trabalho dentro de você. Ele ajusta sua forma de pensar, transforma suas reações e fortalece sua decisão de permanecer obediente, mesmo sem entender tudo. Você já parou para perceber as mudanças sutis? De repente, você ora com mais certeza. Confia, em vez de se desesperar. Escolhe esperar em Deus, em vez de agir por impulso. Esses são sinais claros de que sua fé está amadurecendo, de que você está sendo preparado para o que está por vir. A sua fé também se manifesta através das suas palavras. Aquilo que você declara com a sua boca direciona o seu coração e fortalece o seu espírito. Quando as suas palavras concordam com o que Deus já disse a seu respeito, sua fé permanece ativa. Declarar a bênção não é ignorar as dificuldades, mas é colocar Deus acima delas. Suas palavras reforçam aquilo em que você crê e te mantém firme quando a espera parece longa demais. A Bíblia nos lembra em Filipenses que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Deus não abandona processos pela metade. Sua responsabilidade não é acelerar o tempo de Deus, mas permanecer fiel dentro do tempo dele. Perseverança não é sobre força humana, é sobre confiança constante em um Deus que nunca falha. Quando você escolhe permanecer, mesmo sem ter todas as respostas, você cria o espaço para Deus agir no tempo certo e da maneira perfeita. Ele está no controle de tudo. Se você crê nisso e decide permanecer firme, quero te convidar a declarar sua fé. Escreva aqui nos comentários: eu confio no processo de Deus. Ao avançar pela fé, em algum momento, Deus também chama sua atenção para algo essencial: a proteção dele sobre você. Caminhar com Deus não significa que os desafios vão deixar de existir, mas garante uma cobertura divina em meio a eles. A proteção do Senhor não se limita apenas àquilo que você vê. Ela vai muito além, alcançando perigos que você nunca sequer percebeu que foram evitados. Pense nisso. Quantos livramentos silenciosos você já recebeu? Deus guarda seus passos, sua mente, seu coração e tudo aquilo que pertence a você. A palavra nos ensina que o Senhor preserva a nossa saída e a nossa entrada. O que isso significa na prática? Que Ele cuida não apenas dos momentos decisivos da sua vida, como uma grande viagem ou uma nova etapa, mas também da sua rotina diária. Ele está presente no seu ir e vir, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. A proteção de Deus não tem prazo de validade, nem depende das circunstâncias ao seu redor. Mesmo quando as lutas surgem com força, elas não têm a autoridade final sobre a sua vida, porque é Deus quem determina o que pode ou não te atingir. Ele é o seu escudo. Essa proteção também envolve sabedoria. Guardar o coração, como a Bíblia nos orienta, é parte fundamental do cuidado de Deus por nós. À medida que você cresce em discernimento espiritual, aprende a reconhecer aquilo que não contribui para sua caminhada com Ele. O Espírito Santo te orienta, traz clareza e ajuda a evitar caminhos que parecem bons aos olhos humanos, mas que na verdade não vêm de Deus. Assim você não anda apenas protegido, mas também alinhado
com o propósito dele. E junto com a proteção, vem a direção. Deus não te guarda para que você fique parado ou ande sem propósito. Ele te protege para que você caminhe com intenção, sabendo para onde está indo. Ele guia os seus passos, um de cada vez, com paz e clareza, sem deixar espaço para confusão. Nem sempre ele vai revelar o mapa completo de uma só vez, porque a fé é o que te permite continuar seguindo, mesmo quando a visão ainda é parcial. Quanto mais você se rende a ele e confia no seu cuidado, mais clara a direção se torna. Então hoje, eu te convido a descansar nessa verdade. Você não está sozinho. A proteção e a direção de Deus são reais e estão disponíveis para você. Se você crê nisso e confia que Ele está cuidando de cada detalhe da sua vida. Deixe seu amém nos comentários e escreva: O Senhor guarda meus passos. Sabe, caminhar com Deus não é sobre esperar passivamente que tudo aconteça, como se a gente ficasse parado esperando um milagre cair do céu. É sobre andar de forma intencional, consciente da presença dele em cada passo que damos. É quando a proteção dele nos cobre, a direção nos alinha e a fé nos sustenta no caminho. Quando você decide viver assim, você deixa de andar no escuro, tateando sem saber para onde ir. Você passa a caminhar atento à voz de Deus, mesmo quando nem todas as respostas estão claras. A verdade é que Deus não trabalha com os nossos planos perfeitos. Ele trabalha com corações rendidos. Ele responde à nossa dependência, à nossa humildade e à nossa disposição de obedecer, mesmo sem entender tudo. Por isso, este tempo é um convite especial para transformar a oração em um hábito diário. E não estou falando de palavras repetidas, mas de um relacionamento vivo e constante com um Pai. É na oração que a sua fé se fortalece, a sua esperança se renova e o seu coração se mantém sensível à vontade de Deus. Pense comigo. Quando você entrega as suas preocupações, as suas decisões, os seus sonhos e até suas lutas nas mãos do Senhor, algo incrível muda dentro de você. A ansiedade começa a perder força, a paz cresce e a confiança se estabelece de uma forma sólida. É nesse processo que Deus começa a alinhar seus passos, a ajustar seus pensamentos e a fortalecer sua caminhada. Mesmo em meio aos desertos e processos da vida, você aprende a descansar, sabendo que Ele é fiel para cumprir absolutamente tudo o que prometeu. Este mês, este ano e cada novo dia que nasce não são aleatórios. Deus já conhece o caminho que está à sua frente e Ele permanece presente em cada detalhe. Sua parte é simples, mas poderosa: permanecer perto, confiar e obedecer. À medida que você caminha com Deus, a bênção te sustenta. O avanço acontece, a proteção te envolve e a direção se torna cada vez mais clara. Tudo, absolutamente tudo, flui do nosso relacionamento com Ele. Se essa palavra fortaleceu a sua fé hoje, quero te convidar a declarar isso. Escreva aqui nos comentários: Glória a Deus. Eu confio no Senhor. Que a sua semana seja cheia da presença e da paz de Deus. Um grande abraço e até a próxima.